Seja bem-vindo ao Loopingcast. Hoje estamos com um convidado super especial, o professor Elcio. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Muniz. É um prazer estar aqui contigo, aqui no Looping, e poder conversar um pouco aí sobre futebol, sobre a passagem da gente aí no mundo futebolístico, sobre o União. Hoje o União aí que está crescendo, está em alta. Esperamos aí chegar aí pelo menos aí nas finais. E é um prazer estar aqui contigo. O professor Elcio está como auxiliar do profissional, mas nós queremos antes saber, Elcio, é, quem é o professor Elcio? Como começou? Como você se engrenou no futebol? Conta pra gente. É legal. Na verdade, eu já nasci no futebol, né? Sou de família futebolística. Meu bisavó foi ex-jogador. E aos 10 anos eu iniciei na Ferroviária, na base, da escolinha da Ferroviária. Depois eu fui jogar na base da Portuguesa de Esporte. Depois fui na base do Corinthians. E aí fui crescendo até chegar me profissionalizar. Me profissionalizei com 18 anos de Mas antes idade. da base, deixa eu só fazer pontuar uma Pois não. coisa. Você era de Araraquara, Não, eu sou de São Paulo, de São Paulo? nasci em Santana e aos 12 anos vim para Itacoaquecetuba, depois voltei. Eu tenho um carinho muito grande pela cidade de Itacoaquecetuba. E, e no mundo do futebol, praticamente eu comecei criança. E depois fui, aos 18 anos, me profissionalizei na Portuguesa Santista. Fui jogar depois no Nacional da Barra Funda, Juventus. Tive uma passagem pelo Temperate do Paraguai. Joguei no IAC, Itacoaquecetuba. Mesma época que o Cafu, que o Marlon, o, o Ricardinho. Então, assim, depois cheguei às Forças Armadas e entrei na carreira pública também e ficava nos dois lados. Hoje o futebol praticamente dificulta um pouco que a gente atua nos dois lados, porque hoje é muito treino, a gente tem que estar de segunda a sexta, dando esse treinamento. Antes não. Antes a gente ficava ali 3 dias por semana, era bem enxuto, o treinamento não era tão intenso igual nós É a fazemos evolução do hoje. futebol, né, o senhor? Evolução. Muita. Eu O acho Elcio, que você tem muita história aqui para contar, sim. mas vamos começar essa questão da base, né? Até para a gente já não pular direto para o profissional. Você sempre gostou, a tua referência, você falou que era o teu avô, que era jogador, Isso. mas as Bisavô. bisavô, e era uma referência para Sim, você. sempre, até hoje. Você, desde garotinho, você pôs na cabeça, eu vou trabalhar com futebol, vou ser jogador de futebol. Na verdade, assim, é, quando eu conheci o esporte, ainda era televisão preta e branca, né? Não tinha noção ainda das cores. E eu começava sempre assim, assistindo futebol e torcendo pro time preto. Sempre torcendo pro time preto. E eu comecei a brincar na rua com os colegas, jogando. E meu próprio bisavô falou, pô, o Elcinho eu acho que leva jeito, cara. Eu acho que vai, eu acho que vai ser meu sucessor, né? E comecei a crescer. Aí com uns 10 anos entrei na escolinha da Ferroviária e na escolinha comecei a desenvolver, os treinadores sempre elogiando. E aí foi onde eu comecei a crescer dentro do futebol. Aí depois fui fazer base na Portuguesa de Esporte, fiz base no Corinthians com 15 e fui deslanchando no futebol. Desse 10 anos para cá, nunca mais parei de mexer com futebol, sempre envolvido, até chegar treinador, preparador físico, fisiologista, tenho várias formações acadêmicas e hoje, graças a Deus, me sinto assim realizado dentro do futebol, por tudo que eu já fiz no futebol, eu venho contribuindo, vai falar depois sobre o União, é um sonho estar aqui no União, Mogi das Cruzes, e eu sempre Nós vamos dividia, deixar a união por último, que vai ser a cereja do bolo, hein, da nossa sim, conversa. com certeza.
eu sempre dividi assim, o Muniz, futebol e estudo, sabe? Eu não gostava muito do espaço físico escolar, mas sempre gostei de estudar. Então, assim, eu sempre dividia é, o esporte e o estudo. Que é o que hoje eu vejo assim, eu converso muito com os atletas, é o que eles deveriam fazer. Às vezes eles põem na cabeça, eu quero ser atleta, quero ser jogador. Mas esquece de fazer um curso, esquece de trabalhar, esquece o outro lado. Uma hora pode faltar o esporte, pode faltar o futebol, seja lá a modalidade que ele pratica. Ele vai precisar de um trabalho. Então, acho que nós temos que se preparar. Eu, graças a Deus, eu tive essa base familiar, sempre me preparando para o futuro. Hoje tem outras profissões, mas tudo através do esporte. Tudo através do esporte. Me realizei como jogador profissional, hoje estou me realizando como treinador e espero aí alcançar outros frutos, mas a carreira minha sempre foi dentro do futebol. Senhor, é, é muito legal a tua história, por quê? Porque não é todos os atletas que se preparam para pós-carreira. Eu não falo nem às vezes a carreira ser interrompida, porque a carreira ela tem diversos acontecimentos no meio. Às vezes uma lesão mais séria, Sim, né? E às vezes interrompe a carreira de alguns atletas. Mas assim, eu falo mais na questão de pós-carreira, né? O jogador se aposentou, às vezes fica meio perdido, né? Dizem até que jogador morre duas vezes, né? Quando, né? eu acredito. Quando encerra a carreira, tem essa questão. O que eu falo para você? Você, desde quando você jogava, você já tinha essa preocupação? Deixa eu me preparar pós-futebol, o que, que eu vou fazer? No teu caso, você deu até continuidade no processo do meio do futebol. Mas você já veio naquela preocupação, principalmente o pessoal deixa muito de lado aquela questão de estudo, que é muito importante, né? Às vezes o Sim, garoto ele se preocupa muito com a competição, né, ele está preparado fisicamente, tecnicamente e acaba deixando a escola, a educação um pouco de lado. O que, que você me fala sobre isso daí, Elcio? é, eu peguei uma época assim onde o futebol ainda não ganhava muito dinheiro, né? A época de 90. E esse tempo até a própria família via o esporte como uma coisa negativa. Então, assim, cobrança para estudar, para você ter uma profissão, era muito alto. Então, que eu pensava? Eu tenho que fazer Mas algo. seus pais Sabe? apoiavam você no futebol? Ó, eu não tive muito apoio por parte de mãe, mas meu pai sim, sempre apoiou, né? E minha mãe por não entender muito, até aquele tempo também não era divulgado igual hoje. E qual que era o sonho do atleta naquele tempo? Como o meu, os demais colegas que jogaram comigo, joguei com o capitão da Portuguesa, tem até foto com ele aí. Capitão E é uma lenda. é uma lenda, nossa, grande amigo, grande capitão. E eu, assim, o que eu pensava, né? Eu tenho que me preparar para o futuro. O sonho do atleta naquele tempo era jogar no Corinthians, era jogar no São Paulo, num clube grande. Hoje, o atleta quer jogar na Europa. Então a gente pensava o quê? Em ganhar um bom salário, melhorar as condições de vida. Mas a gente vê, passando o tempo, eu cheguei à segunda divisão e depois dos 23 anos já começou assim, eu pegava mais terceira divisão, fora atuei em alguns clubes grandes. Eu sempre foquei no estudo. Tem que ter duas opções. Se eu quiser continuar no esporte como treinador, tem que estudar. Porque hoje a, a pessoa, eu dou curso para treinadores, então que a gente escuta muito dos alunos. Não, professor, parei de trabalhar, aposentei e montei uma escolinha e quero ser treinador. Mas o treinador tem que se preparar também, tem que estudar. Hoje é até obrigatório, né? As Sim, licenças. sim, é a licença da CBF, eu tenho a licença de preparador físico. E então o que eu pensava, Muniz, eu tenho que fazer algo onde eu não, daqui a um tempo eu não que eu não pare no tempo.
E eu sempre gostava de estudar. Então, assim, eu comecei a estudar, comecei a fazer minha primeira faculdade de educação física, terminei, depois, e sempre jogando. Terminei, aí depois fiz o bacharelado, me formei, aí depois eu pensei, pô, tem que continuar estudando, aí fui fazer história, fiz 3 anos de história, licenciatura, aí depois fui fazer filosofia no Mosteiro São Bento, fiz filosofia, depois fui estudar pedagogia, como lidar com atletas menores, porque quando o atleta é menor de idade, o que acontece? A gente tem que ter um tratamento diferenciado. Então, eu fui estudar pedagogia, depois fui estudar artes do futebol, e fiz 6 pós-graduações, isso tudo até hoje. Então, assim, eu sempre, na minha carreira, eu ficava com aquilo na cabeça. Eu tenho que ter outras opções. Depois prestei concurso público, hoje exerço uma função aí pública. Na área de esporte? Não, em outra área. Em outra área. Outra área. E eu sempre assim pensava, cara, eu não posso viver só do futebol. Uma hora o físico ele vai parar, as capacidades físicas vai diminuir, força, velocidade, agilidade, potência. E aonde que eu acho foi aonde que eu fiz o negócio certo. Terminei minha carreira como atleta, a gente conseguia conciliar os dois trabalhos antes. Hoje não, hoje é difícil o atleta fazer isso, até pela cobrança dos clubes. O futebol hoje A modernizou exigência, demais. né? Sim, assim, modernizou muito, cresceu. E eu sempre estudando, e estudo até hoje, né? Quero iniciar aí meu mestrado, estou no mestrado praticamente. E como profissional hoje, passei por alguns clubes como treinador, preparador físico, é, recebi um convite do Regis para ser auxiliar dele, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para mim foi um prazer muito grande, sabe? Um grande profissional. E a minha carreira foi assim, sempre atuando como atleta, sempre estudando. É, como treinador, eu tive um êxito muito grande no Noroeste de Bauru, onde fui até as quartas do Paulista. É, grandes desafios. O maior desafio para mim foi aqui no União, no Sub-20. A gente vai ter essa oportunidade de estar falando sobre isso. No Sub-20, eu acho que na minha carreira foi o meu maior desafio. Foi onde eu fui com reserva do Sub-17 jogar contra o 20 no Nacional, na Barra Funda, para tentar estancar uma goleada. E quase que a gente ainda sai com empate ainda. Foi, para mim, foi assim, acho que foi o auge da minha carreira. Senhor, só para eu me localizar, qual que era a tua posição? Você jogava de quê, senhor? Eu sempre fui lateral direito. Lateral direito. Fiz algumas atuações como meia, mas eu sempre fui. A posição era lateral. Lateral, era fã do Josimar, lembra do Josimar? Josimar, da seleção. Nós estamos em época de Copa do Mundo, né? O Josimar da seleção brasileira. Se destacou com 2 gols, né? Eu gostava muito Eu comecei a chutar de longa distância, me espelhando no Josimar. Hoje, a gente cobra o atleta, o chute de longa distância. E às vezes ele fica bravo. Eu não vejo o atleta chutando de longa distância. E o que marca no futebol é esses lances de longa distância. Nós tivemos aí o Aquino na Copinha, que fez um golaço de longa distância. O Beckman agora fez um. Eu estou sempre conversando com ele. O chute de longa distância. Tem que arriscar, né? É que vai te levar ao auge. E eu, como lateral, sempre gostava de fazer esse chute de longa distância. Talvez o que me destacou um pouco foi esses chutes. Que normalmente lateral treina, né? Muito cruzamento, né? Chegar na linha de fundo. Então já tem uma coisa natural do lateral treinar mais, né? E você falou do chute, né? Eu me recordo do Josimar na Copa do Mundo, né? Foi um golaço tremendo, né? Sim. Foi bacana. Quem me incentivou muito assim, a chutar, eu trabalhei na Portuguesa com o Cilinho. Sabe, lembra do Cilinho? Cilinho. Falei, nossa. Na verdade, não sei nem se ainda tá vivo. Não vou fazer igual o Amaral. O Amaralzinho mata todos os jogadores, né? Aí aquele morreu. Então, assim, eu nem sei como tá o Cilinho hoje, né? Se tá vivo, se já faleceu. Mas ele me incentivava muito, sabe?
ele me chamava de Alcinho, pô, Alcinho, tá de longa distância. Lateral e meia que não chuta de longa distância não vai se destacar no futebol. E eu coloquei aquilo na cabeça. Assim, eu escutava muito os treinadores. Diferente de hoje, né? O atleta, não sei, parece que ele. A internet parece que é o treinador do atleta. Tudo que ele vê na internet, ele acha que já sabe. Eu ainda acredito que o conhecimento ainda está à frente de tudo, né? O estudo, porque o estudo ele abre portas da mente que jamais será fechado. Então a gente não pode deixar isso de lado. Aquela vivência que você teve há tempos atrás, né, nos jogos, né, passar para essa garotada, né? Mas tem garotada que é igual você falou, né? Se limita, né, às informações, Sim, às orientações, né? E hoje o futebol ele é muito didático, né? É muita orientação. Antigamente entra no campo, joga e acabou, né? Mas hoje não, hoje é muito posicionamento, né? A reposição assim na defesa, é muito disso, né, Elcio? hoje o sistema tático assim, evoluiu demais, sabe? Todos atacam, todos defendem. Até quando eu atuava como atleta profissional, a gente usava muito ainda a tática individual. É o atleta que desequilibra, que joga pelas beiradas, a gente usava muito. Hoje não. Hoje a tática individual, ela entra, se a equipe está ganhando de 1-0, quer segurar o resultado, a gente coloca uma tática individual lá na frente para ficar prendendo a bola. E a gente tem que entender, principalmente no Brasil, nós treinadores, a gente quer ser treinador, mas o brasileiro parece que não gosta muito de estudar. E a gente pega os treinadores europeus, a Europa hoje tem uns grandes treinadores. O treinamento hoje está na Europa. Nós temos a matéria humana. Os grandes jogadores ainda é nosso. O que eles fazem? Eles pegam nossos jogadores com 10, 12, 13 anos e já quer levar para colocar no molde deles. Isso está errado, não. Eu acho assim, se eles querem levar nossa matéria humana, a gente também tem que aprender com eles. Se encurvar isso. Não é à toa que você vê que a seleção brasileira, hoje nós não temos um brasileiro. Né? A gente tem que procurar o que é melhor. O futebol ele evoluiu demais, sabe, com a tecnologia. Hoje, quando a gente vai para campo, a gente não leva só o sistema tático, leva um modelo de jogo, a gente leva uma estratégia do adversário, qual a melhor estratégia. Então, assim, essa crescente, ela fez com que o futebol começou a ficar mais competitivo. Hoje, os clubes, as seleções, praticamente, está tudo quase no mesmo nível. O que diferencia ali é a qualidade técnica de alguns atletas, mas o sistema é igual para todos. A gente está vendo aí na Copa do Mundo. Só Né? zebras. Então, você vê, os Zebra que a bolões estão gente fala caindo, assim, né? mas Então, aí a gente vê que nem clubes pequenos usando estratégia de bloco defensivo. Eu sou fã do bloco defensivo, foi o que eu usei contra o Nacional. A gente vê os clubes pequenos em linha defensiva saindo no contra-ataque. E esse trabalho durante a semana é que faz chegar à igualdade com as equipes grandes. Às vezes a gente tem mania até de criticar porque o Brasil vai dar mais nada, caiu. A gente tem que não pode esquecer de enaltecer também o outro lado. O trabalho das outras equipes, a equipes evolução que pequenas. eles já tiveram, Sim, né? com certeza. E vai evoluir mais. Então, assim, vai chegar um tempo que o futebol vai ser tão estratégico que vai ser a tática robótica. É aqueles jogadores grandões, é forte, e já estamos aí com os jogadores grandes. Hoje o jogador de menos porte não tem quase muita chance no futebol, embora seja habilidoso, tenha uma boa técnica. É aquele jogador, ele pega a bola no meio, ele consegue introduzir a bola no ataque, com um toque na bola, um olhar só e a bola já está dentro da área. 4 toques a bola na área. Vamos chegar a esse tempo aí. Então o futebol vai ficar praticamente assim, competitivo e igual. Os resultados elástico praticamente vai diminuir. E essa Copa está demonstrando isso, né? Que a gente comentou como zebra, né? Mas não é zebra. É a evolução A evolução. dos países
está se equilibrando demais, né? E acontece, é lógico que tem os países tradicionais, igual você falou, tem jogadores que fazem a diferença, né? E aí dá uma diferença dentro do jogo. Mas está muito equilibrado mesmo, né, o senhor? Sim, ó, eu acredito. Assim, o Japão, eu acho que a maior evolução do futebol assim, dos últimos tempos foi o japonês, porque eles saíram, quando o Zico foi trabalhar no Japão, e o Japão, eles não sabiam praticamente nem assim o que acontecia dentro do esporte do futebol. A modalidade de futebol para eles não tinha muita importância. E o Zico levou isso para o país. Eles começaram a gostar, começaram a trabalhar. O que faz a diferença no futebol? Passo isso muito para os atletas. A disciplina. A E disciplina. japonês tem muito de Muito, disciplina. sim, eles são muito disciplinados, é vontade de ouvir, vontade de aprender. É diferente dos nossos atletas, a gente passa um sistema para eles, é, parece que aquilo para eles não resolve, é o que eles acham que tem que fazer. Porque o atleta, Muniz, é assim, o treinador, ele dá o sistema tático, o modelo de jogo, as instruções. O atleta, ele está ali só para interpretar. Ele tem que fazer o que está sendo pedido. Dentro da qualidade dele, com o sistema tático do treinador, é onde que nós vamos crescer dentro da partida e fazer uma boa partida. Isso exige muita disciplina, muito. E o atleta hoje não. A gente pega atletas aí sem base familiar, sabe? É, a gente vê que ele tem o dom, mas não vai chegar a lugar nenhum. Vários atletas, a gente tem visto aí, vai jogar na Europa, aí fica 3, 4 meses, volta para trás. Mas por que você voltou? Sempre ele tem uma história. A gente sabe que foi o fator disciplinar que fez ele voltar para trás. E os japoneses não, eles são muito disciplinados. Eu assisti o jogo do Japão na estreia deles. Você viu que o sistema tático deles foi 90 minutos. Jogar 90 minutos em bloco é muita disciplina, não é para qualquer um. Estou falando muito desse jogo nacional, mas vamos falar um pouco disso daí. Esse jogo nacional, eu consegui fazer isso com os atletas. Por isso que, para mim, assim, eu acho que foi o jogo. Qual foi o melhor jogo da sua carreira? Foi esse jogo aí contra o Nacional. Porque 90 minutos em bloco é muito difícil. E os japoneses, eles conseguem fazer isso. Eles conseguem agredir na hora certa, conseguem fazer o defensivo, bloqueando a agressão do E eles adversário. estão no caminho do Brasil, hein? Então, isso aí já Na assusta um Copa. pouquinho, né? Assusta um pouquinho. Você vê, o aluno pode ganhar do professor. Pode acontecer isso daí. É o Tomara que não, senhor. né? Deixa eu fazer uma pergunta. Você veio, nós estamos falando do profissional, mas você veio aqui para o União, você até comentou que foi a convite do professor Regis, é, no projeto Copinha, que foi o ano passado. É isso, é o senhor? Na verdade, assim, a minha história com o União, ela já tem um tempo. Então conta a história do União do início. Como que foi a tua relação com a União, é o senhor? O União, eu estava no Juventus da Moca. E na época o Fusa veio para cá. E o Fusa me convidou para ser treinador do União. Na época ele falou, ó, eu tô com o Gaia, mas talvez não sei se ele vai ser o treinador. Você quer vir para ser o treinador? E ele me convidou, eu vim para ser o treinador do profissional. Isso que ano que foi, você Isso aí lembra? foi em 2009, 2010, mais ou menos. E a camisa do União era aquela que tinha uma faixa vermelha. Tá. E aí eu vim, preparei a equipe, montei, fiz 4 amistosos, fui bem sucedido nos 4, não tinha uma derrota. E aí depois o Gaia falou, pô, o professor tá indo bem, cara. Eu, mas o Gaia falou, eu prefiro que você seja o treinador, porque ele estava trazendo investidores para o clube. E aí foi onde surgiu a proposta para eu ir para a Portuguesa Santista. Aí eu fui para trabalhar como sub-17. Eu fui para ser o treinador do 17. Naquele tempo ainda não tinha ainda as licenças. Fui para trabalhar com 17 e deixei a União, mas fiz alguns jogos pela União. E depois voltei com União, eu acho 8 anos após, voltei
para montar um projeto com o Elias Teixeira, mas com o Osmar, o presidente, era o presidente na época, mas não evoluiu o projeto. Aí saí, continuei trabalhando em outros clubes. Quando Também foi era para o profissional, esse, quando isso, foi com o para o Elias. profissional. E O Elias tem uma escola, né, de isso, preparação para isso, treinadores. eu sou professor, um dos professores Ah, que titulares da bacana. escola dele. É um grande amigo, o Elias, tem um carinho muito pelo Elias. E se ele estiver assistindo, Teve um um abraço para o Elias. ex-presidente que também trabalhava com ele, né, que era o Cenerito, que faleceu. O Cenerito foi um dos professores também da escola. Ele fala muito no Cenerito. Todo curso que ele dá, nó, eu acho que eu já atendi uns 30 e poucos cursos dele. Eu nunca vi o Elias passar um curso em branco. Sempre ele cita o nosso Cenerito. Um grande amigo, né? Foi. Cenerito tem uma curiosidade, é o seu. Foi, acho que na Copinha, foi na Copa que ele faleceu. Que foi, se eu não me engano, 2016. Ele trouxe o treinador porque o treinador tinha feito um curso lá com vocês, que era o Ronaldo, aquele ex-jogador do Corinthians. Hum. Ele mora em Arujá e ele fez curso com Elias, acho que de treinador. E na época ele tinha acabado de sair do Sub-23 do Corinthians, que treinava lá em Guarulhos, né? Era uma parceria, né? Do O Sub-23 do Ronaldo, Corinthians. desculpa, disputou até Olimpíadas. Disputou Em Olimpíadas. 82. Foi. E aí ele trouxe o Ronaldo justamente para aquela copinha que ele havia conhecido ele no curso de treinadores, né? É uma Isso, curiosidade, é isso mesmo. Então, assim, aí quando foi o ano retrasado, foi em 2024, estava fazendo um trabalho no Água Santa e o Fernando assumiu a base e aí houve um convite, né? Convidou, me ligou se eu não tinha como eu vim ajudar ele aqui no Leão, fazer um trabalho aqui como preparador, como treinador. É, e eu estava querendo começar um mestrado. Então eu falei, pô, é longe onde eu estou, que é bem mais próximo. Eu estou disposto a estudar, mas não quero sair do futebol. Então eu fiz um acordo com ele, a gente chegou aí a alguns acordos e eu vim trabalhar um ano retrasado com o Fernando. E eu fui treinador dele do Sub-17, fui treinador no 20, 17 depois fui preparador físico. E no 20 é onde que surgiu o lance aí do Nacional. Quando eu assumi o 20, eu montei uma equipe, selecionei alguns jogadores e achei, pô, esse vai ser o 20 do União, que eu acredito que vai fazer uma história aqui dentro. Montei um baita de um elenco. Faltando 5 dias para começar a nossa estreia no 20, tinha só 2 jogadores inscritos. E aí dá um problema danado. Tinha 2 jogadores. E a gente ia treinar, nós iríamos estrear contra o Nacional, na Barra Funda, dentro do Nicolau. Eu falei, pô, como que nós vamos fazer, né? Aí ele falou, ô professor, bom, o senhor sempre fez mágica, faz mais uma. Eu falei, puxa. Aí eu falei, vamos com 17. Eu vou pegar ele, eu pego o 17 de 2 semanas e faço um treinamento tático, modelo de jogo, uma estratégia a gente vai. Eu jogo os 17, joga na sexta, não pode. Então é difícil. Aí eu falei, então vamos com por causa do tempo, né? Jogava isso, no sábado o Sub-20. isso, e o 17 na Na sexta. sexta. Era isso mesmo. Eu acho que era o invertido. Acho que o Invertido. 20 na Sexta, sexta e os. Mas quem jogasse na sexta não ia poder jogar no sábado. isso. Porque Porque é normalmente o um dia. Sub-20 joga de sexta, o Campeonato Paulista, né? E o 15 e o 17 é sempre de sábado, no período da Isso, manhã. então, é isso mesmo. Isso mesmo. Nós jogaríamos na sexta. E aí eu falei, então vamos com o reserva, vamos com o que tem. Aí eu peguei durante 2 semanas o reserva do Sub-17, montei um bloco defensivo com 3 linhas, bem fechadinho,
dando só as laterais para o adversário. Quando o adversário pegava a bola nas laterais, a gente fechava a marcação com 3 jogadores. É, o lateral, o meio e um volante. Impossibilitando com que eles fizessem qualquer tipo de alçada ou lançamento ou jogassem por dentro. Então treinamos 2 semanas. O que foi discutido com os atletas? Eu tô curioso aqui para saber o resultado dessa partida, viu? Vamos ver, vamos ver. É. Aí a conclusão, Muniz. Durante essas 2 semanas, o que eu pedia para eles? Nós só vamos estancar essa goleada com obediência tática, mais nada. Eu montei o bloco, treinamos, e eu falei, é isso que nós temos que fazer. Nós tínhamos 3, 4 jogadores, eles eram muito bons, assim, tinha que ser aproveitado no 7. Porém, assim, a obediência tática deles deixava de desejar. Mas se eu colocar eles, pô, eu vou perder o meu elenco. E aí coloquei eu acho que eu acho que ele estava com 13, ia fazer 14 anos ainda. Só que ele tinha uma obediência tática. Eu vou E colocar você ele. pôs pro jogo. Aí coloquei ele para o jogo, treinamos e fomos para Barra Funda. Foi até engraçado, eu me lembro, estava eu e minha esposa. Minha esposa ela acompanha, ela praticamente ela cuida da minha carreira. Parceira, né? Parceira, se ela tiver. Isso é importante, né, Theo? Muito, muito. Ela está assistindo a gente. Um beijo, amor, te amo. E conclusão, nós fomos. Quando nós chegamos no estádio, o pessoal começou a ver aquele monte de molequinho, sabe, descer da van. Ele falou, meu, mas esse é o time do União. E eu, assim, eu fiquei quietinho, sabe? Nessa hora a gente fica até com vergonha de ser treinador. Aí eu falei, mas eu confio na minha equipe. Aí fomos para o vestiário, aí eu troquei a convocação com o outro treinador. Ele falou, pô, professor, mas o que aconteceu? Pô, você trouxe aí o reserva 17. Aí expliquei para ele, mas ele não tem nada a ver com isso. Falou, eu vou jogar. Eu falei, não, tudo. Aí quando nós entramos, a torcida do Nacional até nos vaiaram. E quando começou o jogo, assim, a diferença assim, de tamanho é discrepante, sabe? Era aquela coisa assim. Categorias diferentes, né? Sim, completamente. E dá muita diferença, né, nessa idade. Muita, muita, muita mesmo. E nós começamos o jogo e aí fizemos nosso bloco, defendendo direitinho. Cara, para resumir, terminou o primeiro tempo, que eles pensaram que ia ser uma goleada 0-0 primeiro tempo. Voltamos para o segundo tempo e eles tentando ganhar o jogo e a gente bloqueando, bloqueando, bloqueando. Aí foi aos 47 minutos, já nos acréscimos, ali a gente já estava contando com um ponto. Para eles aquilo era uma tragédia. A própria torcida deles que nos vaiaram, depois começou a vaiar eles. Pô, o 20, pô, perder com os molequinhos. E ali que jogo derrota, interessante, né? Viu? Nossa, é assim, até hoje eu gosto de assistir esse jogo, sabe? E conclusão, aí nos acréscimos, mas saiu uma falta para eles, na entradinha da área. E o zagueiro deles deu, mas foi um canhão rasteiro, um canhão. A bola passou e entrou no canto. Foi 1-0. Então, assim, o jogo terminou 1-0 para eles, que eles esperavam que ia ser goleada, 10, 12, é o que eles estavam esperando. Foi 1-0, terminou o jogo, o treinador deles foi mandado embora. Isso é inadmissível, né? Uma situação dessa. E depois nós voltamos, aí jogamos aqui no nosso estádio no Nogueirão. Então você foi culpado para derrubar o técnico lá. Fui o culpado. E quando nós voltamos aqui no Nogueirão, ainda mesmo problema, os treinadores não estavam inscritos, os jogadores. Eu fui com o mesmo time, pegamos o Mauaense, aqui o Mauaense estava forte e a torcida já também esperando outra goleada. Conseguimos estancar de novo e foi melhor ainda, conseguimos empatar dentro do Nogueirão 1-1 com o Sub-17. Aí eu saí, deixei a equipe, aí veio outro treinador. Olha que interessante. Aí depois escreveram os jogadores, veio todos os jogadores. E dessa partida que eu empatei 1-1 até o final do campeonato,
foram 6 goleadas. 6 goleadas que E a tomaram. garotadinha nova tinha segurado o Você vê? rojão, né? Mas você vê como que é interessante, Elcio. Muitas vezes, muitas histórias, né, do futebol acontece justamente isso, né? Sim. Numa dificuldade, no improviso, né? Você ter que encontrar uma solução. Então, muitas histórias muito bacanas, né? E é uma história bacana isso aí que você Sim. contou. Os meninos abaixo da idade, né? Competindo de igualdade com você comentou o Nacional, naquela época, se eu não me engano, o Nacional estava com muito jogador do Corinthians, né? Não sei nem o Ela tava com a porquê, baita de uma equipe. uma baita de uma equipe, eu me recordo disso daí. E então, mas você vê como que é. Então, as dificuldades, eu sempre falo, sempre assim, é uma questão, a dificuldade é uma oportunidade para você fazer algo diferente, Sim. né? Então é muito bacana mesmo, senhor. E terminou o campeonato paulista, terminou o União com um ponto só. Foi um Aquele ponto que que eu você conquistei. obteve com a Foi com a molecadinha. molecadinha. São histórias, Muniz, assim, que passa 10, 15 anos, sabe? E fica, E né? fica, E fica até como referência agora para os seus novos alunos, sim, novos atletas, né? sim. Você passar essa motivação. Mas e aí, dessa vez, você retornou ao clube, agora foi na época da Copinha. Isso, aí eu vim, né, em 2024, e fiz esse trabalho. Aí depois fui para Portuguesa de Sport, aí fiquei lá, foi 6 meses, aí houve a oportunidade, aí eu vim para fazer o trabalho na Copinha com o pessoal, vim como fisiologista. É, outro assunto assim, interessante, eu nunca fiquei em primeira fase, assim, desde quando estou no futebol. Eu sei que uma hora isso vai Em cair. qualquer categoria que Qualquer você fosse. categoria. Uma hora vai cair, mas até agora. Aí eu falei pro Regis, Não, tomara que não caia, sim, né? com Que mantenha certeza, esse com mito aí. certeza. Aí eu falei, Regis, nunca fiquei na primeira fase, cara, de copinha nem de nada. Ele falou, isso é um ponto legal. E vim, passamos a primeira fase, aí E a gente sabe que a Copinha é uma dificuldade, né? muito É difícil. um Muito. campeonato nacional, né? Que você tem equipes, mesmo que é de regiões que não seja que o eixo Rio-São Paulo, mas vem equipes muito fortes, né? Sim, tiro curto, Equipes né? que têm no calendário Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e você tem que se virar nos 30 ali para passar de fase, né? Sim, e assim, graças ao Regis, assim, eu considero o Regis um baita de um treinador. Acredito que ele tem assim um futuro muito grande na carreira e já merece, sabe assim, clubes, sabe assim, é, de alta potência dentro do futebol. E quando terminou a Copinha, ele convidou para vir como auxiliar dele, para a gente fazer o profissional. Eu não pensei duas vezes. Sentei com ele, discutimos as estratégias, coloquei os meus pontos de vista, ele colocou o dele e amarramos essa, essa conversa, esse projeto e falamos, vamos levar até o fim. E como tu falou, Muniz, o futebol assim parece que aqueles que encontram grandes dificuldades, grandes problemas dentro do futebol, parece que esses conseguem sobressair dentro da sua dificuldade. Outros problemas que aparecem para a gente agora no profissional, eu falo para o Regis, nós não podemos criar outro problema em cima de um problema que já existe. Vamos solucionar o problema. O problema já tem. Agora tem que resolver o problema. E a gente, assim, estamos passando aí por muita dificuldade profissional, mas graças ao trabalho que nós estamos desenvolvendo, tivemos que fazer uma mediação entre atletas, comissão, e isso assim parece que nos fortaleceu mais, sabe? Tivemos 3 derrotas aí, e parece que quando estava tudo perdido é que começa a evoluir, começa a surgir aquela força de baixo. E Que o time ele teve um problema no meio do campeonato, no início do campeonato, né? praticamente no início É foi praticamente no início, né? isso.
E para contornar todos esses problemas não é fácil, né? Agregar aquela velha história de trocar o pneu do carro com o carro andando, Sim, né? com certeza. E é o que aconteceu. E o treinador, Muniz, ele tem que ser mediador. Sabe? Eu acho que hoje o treinador que ele não consegue mediar com até para a carreira do treinador. E assim, Hoje eu falo uma coisa, o senhor. A gente fala muito do treinador, que é o comandante principal, sim. mas é muito da equipe, né? Com Eu certeza. vejo a equipe, assim, a comissão técnica de vocês muito preparada para lidar com diversas situações, né? Sim, Seja elas positivas ou seja elas negativas. É bem importante o trabalho que vocês exercem ali, né? Eu já vou começar até antes da copinha, até acho que uma passagem que você ainda não estava no processo. Quando o Regis foi colocado como treinador do Sub-20, foi próximo de julho para agosto, não me recordo a data, mas em setembro, o jogador para jogar a copinha tem que estar no BID. Então, resumindo, ele teve um trabalho de 6 meses até a copinha, mas ele teve um mês para montar a equipe. Depois de um mês não podia alterar mais nada. Não é a lista da copinha, mas os jogadores que estão no bid. Não estavam mais no bid. Inclusive vocês perderam alguns jogadores foi. por esse critério que teve alguns jogadores que foram inscritos pós essa data de setembro. Então não é fácil, é muito difícil por um torneio nível Copa São Paulo, que é um torneio talvez o maior da base aqui do Brasil, Sim, você montar uma equipe em um mês, mesmo tendo alguns jogadores já vinculados ao clube, mas que foi remodelado a equipe, né? Acabou o Campeonato Paulista, o time do Campeonato Paulista era um, acho que o Regis assumiu até as duas últimas foi. partidas, mas não é fácil você fazer a montagem da equipe em um mês e meio, não é fácil, então é um mérito total de vocês, né? Essa montagem, né? Principalmente do Regis, né? Então é um fato muito importante. E agora você está citando esse fator de reconstrução do time durante o campeonato. Não é fácil, não é ser treinador, é ser gestor, né? Gestor, é De verdade. pessoas, então não é fácil. Eu acho que o trabalho de vocês está sendo excepcional, de todos ali da comissão técnica. Outro dia eu participei do Pod União, que é o podcast Pode, do União. União com o presidente, e nós ressaltamos essa questão. Então é muito importante. Mas o que você vê, Elcio, dessa equipe? Como que ela está? Tem um elenco curto, né? Você tem alguns jogadores que estão no departamento médico, outros estão Sim. suspensos para a próxima partida. Mas o que você vê? Até onde União, você ali internamente, você acha que pode chegar? Nós vamos começar agora as oitavas, né? Da Isso. Bezinha. Vamos pegar o Mauá, né? Caso não se altere a tabela, né? Porque tem um julgamento que o União entrou com recurso. Isso. Mas vamos pegar o Mauá. Até onde você acha? Eu sei que o campeonato é muito difícil, agora das oitavas em diante. É tudo time que vem preparado mesmo. Mas até onde você acha que a equipe pode chegar, Elcio? Olha, Luiz, a equipe, assim, a equipe que nós montamos, nós achávamos que era a equipe ideal para chegar pelo menos até as semifinais. E a partir do momento que nós começamos a perder a equipe por causa desses problemas que nós conversamos, chegamos num ponto, nós chamamos a equipe, eu fui um responsável a conversar com a equipe, e a partir desse momento, assim, a equipe começou a evoluir, aí já começou a mudar um pouco o nosso pensamento de posição no campeonato. O União hoje ele tem excelentes jogadores. Nós temos o Vitinho, que desequilibra muito bem, é um articulador.
é um meia de criação. Nós temos o Zuruco, que é um jogador africano. Ele é um marcador, um excelente volante. O Beckman, temos excelentes laterais. E eu e o Regis conversamos, nós chegamos a uma conclusão. Nós temos um time, pelo menos, para ir até as finais. Então, assim, a gente começou, até nós, treinadores, não sabia o que nós tínhamos na mão, sabe? E no dia a dia, a gente começou a assim, observar mais o talento individual de cada um, para depois fazer essa junção. Então, é óbvio, o torcedor às vezes não entende muita coisa. Às vezes ele vê um centroavante jogando que não é do agrado deles, mas aquilo para a equipe tem uma importância muito grande. E começamos a traçar um plano de trabalho para a segunda fase. Nós falamos, ó, esse time, o Regis comentando comigo, professor, esse time que nós temos, cara, a gente não perde a segunda fase. A gente vamos ganhar esses jogos. Nós temos time observando os adversários. Até o próprio Itaquá, a gente começou a observar a equipe. Ó, nós temos um elenco melhor, olhando assim tecnicamente. No primeiro jogo, nós não levamos essa equipe que nós estamos com ela agora na segunda fase. Era uma equipe diferente. E por esses motivos que estava tendo, desentendimento. E nós chegamos a uma conclusão, sabe, que dá para a gente chegar até as finais. Fechamos com os atletas começou a ser mais obediente taticamente, começou a trabalhar o que nós estamos pedindo para eles mesmos começaram a render mais, porque se a equipe não rende o clube, não rende os treinadores, não rende o jogador, não vai render ninguém. Se a equipe vai evoluindo todo mundo. Eles começaram a entender isso daí, sabe? E a partir desse momento, hoje, através da nossa comissão, eu trabalhei por diversos clubes, sabe, Muniz? E eu sempre tive grandes comissões, mas a comissão que nós temos hoje no profissional é uma comissão que eu sinto como diferente de todas que eu já tive, até as que eu mesmo montei. Então nós temos um preparador físico, até divertido, isso aí é bom para a equipe, essa resenha é bom para não ficar aquela seriedade, colocar aquela barreira entre jogador e treinador. A gente tem que aproximar o atleta e treinadores, mas com aquele respeito. Aqui é minha área, a área de vocês é essa daí, então a gente tem que ter esse respeito aí. E os jovens de hoje, eles não têm esse pensamento. Então foi até uma vitória extra-campo para nós. E até cito o Reinaldinho, quando ele vai nas entrevistas, ele não fala de mim, não, mas eu dou uma moral para ele, Você viu? dá uma moral para ele. O Reinaldinho. Reinaldinho é resenha. Resenha, o Pierre. Então, você falou tanto assim da qualidade dos integrantes da comissão técnica, mas também assim da pessoa, né? São pessoas muito íntegras, né? Sim. É bacana. Eu achei que a química está muito legal entre vocês. Sim, muito, sabe? Então, assim, eu acho que os adversários podem esperar que a gente vai dar trabalho, né? Então, assim, eu acredito que nós iremos chegar aí ao nosso objetivo, sabe? Mas a União já evoluiu muito de um tempo para cá. A gente, às vezes, não conseguia nem passar da primeira fase. Então, assim, conseguimos esse ano aí passar da primeira fase da Copinha, passamos do profissional. Eu acho que o União Mogi está numa evolução muito boa. Espero que continue assim, né? Quando a gente mexe numa coisa que dá certo, a tendência é dar errado. Então eu espero assim, fortalecer e quando terminar, espero que a gente consiga aí o acesso para A4 e não tenha dúvida que hoje nós, eu falo eu como auxiliar, o Regis como treinador, Reinaldinho, nós estamos num foco só, junto com a nossa comissão. Chegar a um objetivo e os jogadores entenderam isso daí. Então espero que a gente consiga esse objetivo aí. A equipe hoje, eu vejo assim, excelentes jogadores mesmo. Até os adversários vêm observando isso aí
já começando a diferenciar isso aí. Já não vê mais o União como aquele time que vem para disputar só para cumprir a tabela do campeonato. Hoje, quando eles vêm, já estuda mais o União antes de enfrentar. É verdade. O seu papo tá gostoso. Por mim aqui a gente varava Sim. aqui a hora, mas eu quero que você manda uma mensagem para a torcida do União e a mensagem que você quiser também passar para quem você quiser passar. Faz o teu término aí de programa aí, Elcio. Sim. Espero assim que a torcida ela entenda nosso trabalho. A torcida ela é fundamental dentro do estádio. É uma junção treinador, jogadores e torcida e direção do clube. Então espero contar com eles nos próximos jogos. Venha ao estádio, venha nos prestigiar. Eles não vão perder com isso. Nossa intenção é aproximar mesmo o clube do torcedor e espero que a gente chegue aí na final com um grande número de torcedores, até a imprensa mesmo olhar e falar, nossa, a União está evoluindo. E deixa aí uma mensagem a todos aí e acredite sempre no que está fazendo. Eu acho que acima de tudo Deus, mas abaixo a nossa fé, a nossa crença. Nós temos que acreditar no que a gente está fazendo e para que tudo dê certo aí. E estudar sempre, como eu falei, o estudo abre as portas da mente que jamais será fechada. Legal. Professor Elcio, obrigado, foi um prazer Eu que agradeço. Conhecer a tua história. É uma história muito rica, né, é um exemplo para a garotada que está começando. Essa questão que você falou dos estudos, né? Então foi um prazer. E vamos marcar para você vir mais vezes aqui. Vamos, será um prazer. Então, Muito tá obrigado, bom. Muniz. Pessoal, ficamos por aqui. Até a mais.